Vamos, bora lá? Voltamos com mitada. Ah, dois times aí, cheguei a botar nos shots, mais de 100 pontos, a base da rodada. Não mudamos, não mexemos nada. Fizemos certo, fomos os favoritos, não zicou. A rodada foi padrãozinha. Então todo mundo se deu bem, todo mundo que seguiu aquela base 100 pontos, 80, 90. Quem acertou capitão mudou lateral, estourou aí para mais de 130, 150 pontos. Hoje tá para baixo a peita, né? Não dá para ver essa clássica do Corinthians 2008, Douglas 10 na segunda divisão jogando bola. Vamos lá. Aí, ó, resultado 130, aumentou. Tinha dado 129 ontem, pelo visto teve algum acerto que foram fazer, estourou 130. A média dos cartoleiros está em 64, provavelmente porque muita gente parou de jogar, muita gente abandonou com certeza com o Mundial, não sabia que ia voltar, ainda mais que estava tendo ainda a final do Mundial no domingo, aquele grande jogo do Chelsea. Então, provavelmente aqui é muito time sem estar escalado. Patrimônio estourou, muito bom, porque era uma rodada que essa vai ser muito mais cara, se quiser escalar jogador do Flamengo e Cruzeiro. Mas era uma rodada que o Cruzeiro vinha de um jogo com pouca pontuação, então deu para valorizar bem, ó. Caio Jorge garantiu 40 pontos. Se não fosse Caio Jorge capitão, acertei muito aqui, porque ele garantiu 40 pontos, ia ser só 90 a pontuação, se ele não dobra, né? Eu vi o Luiz Araújo no sábado fazer 15 pontos, eu já fiquei meio, porra, podia ter botado o Luiz Araújo de capitão logo, ter matado a rodada. Mas deu tudo certo, Caio Jorge não zicou, tá aí, fez quase 40 pontos. Rocher voltou muito bem, como eu falei, confiava muito mais nele do que no Anthony. Não fui com o Rossi, que não fez nenhuma defesa, fez uma só. Então ganhei 5 pontinhos aqui. E o Wesley e o Borré trocaram, mas por causa de décimos, o Wesley era para ter feito uma média básica, não conseguiu. O ataque do Inter foi bem inoperante, né? Ganhou de 1-0 do Vitória, num jogo que, pelas análises, o Vitória podia até ter segurado o empate. Então teve um pouco de decepção com o Inter, né? Alan Patrick, principalmente, que foi o meio-campo, apesar de jogar muito bem, não conseguiu pontuar. E o único que foi realmente mal foram os laterais do Cruzeiro, né? Ele chegou a dar mais um desarme pro Kaique Bruno, então fechou 3-10. Mas o William, se não me engano, fez 0. Acertei muito com o Wesley, como eu falei, cara, o Wesley é muito melhor que o Varela para Cartola, muito melhor que o Alexandre, que o Ayrton Lucas. Todos eles pontuaram 5, 6. O Wesley foi lá, estourou 15, deu assistência, ele é muito ofensivo. Então, se ele não for vendido, né, o Flamengo parece que recusou de novo a proposta, ele vale muito ser escalado quase toda a rodada. Vitão foi bem, assim como o parceiro dele, Vitor Gabriel. Léo Pereira foi pior que o Léo Ortiz, mas é um bom zagueiro. O Vilauba, por acaso, fez um gol. Excelente zagueiro, era uma excelente opção. Podia estar aqui, mas eu não queria confiar tanto assim no Cruzeiro, então eu fui só com um jogador do Cruzeiro no SG. Tava certo, né? Porque o Cruzeiro goleou, mas infelizmente ele perdeu o SG. Matheus Pereira foi muito bem, 2 assistências, então essa dobradinha Matheus Pereira e Caio Jorge vale muito escalar sempre. Arrascaeta infelizmente passou em branco, mas é um excelente jogador, não tem pra onde correr. E o Alan Patrick, como eu disse, foi na média dele. Se ele faz o golzinho, é 10, 12 pontos, ia ser igual o Matheus Pereira aqui, mas tudo bem. De resto, o Luiz Araújo foi muito bem, é um grande jogador de cartola e se ele estiver nessa fase fazendo gol, ele vai pontuar muito, não tem pra onde correr. E o Felipe Luiz foi excelente, 2-0, 9 pontos, não tem do que reclamar. Vamos fazer a análise dos jogos rapidinho. E essa semana é muita corrida, né? Porque o mercado já fecha amanhã, ó. O mercado fecha amanhã às 7 horas, tá? Essa semana é corridíssima. E a rodada tá péssima, porque só tem 6 jogos. Eu não entendi o que tá acontecendo. Tá fazendo substituição da Sul-Americana, jogo adiado, é uma loucura. Então vai ficar muito longe de novo. Provavelmente a média vai lá embaixo de novo. Quem puder, quem estiver gostando de escalar, quem estiver acompanhando, pega as dicas, aproveita, se diverte. Esse ano eu acho que vai ser um ano meio bagunçado pro Cartola, né? É bom que eu tô aprendendo, produzindo conteúdo para pegar uma experiência legal pro estourar ano que vem, ó, Copa do Mundo, vamos ver como é que fica.
Não vale, por exemplo, Bahia e Inter. Então, o primeiro jogo da rodada é Palmeiras e Mirassol. Vamos ter a escalação. Não dá pra saber como vem os times. Palmeiras não joga em 2 semanas, né? Desde que foi eliminado no Mundial pro campeão, pro Chelsea. O Mirassol estava parado na pausa e não voltou, porque ia jogar contra o Fluminense, se não me engano. Então, não dá pra saber como o Mirassol vai vir. Eu gosto de apostar no Palmeiras. Não tem o Estevão, mas dá para dar uma olhada em alguns jogadores que pontuam, principalmente na zaga, né? É uma zaga muito sólida sempre. Mas sem Paulinho e sem Estevão, não sei se eu gosto tanto do ataque, mas Flaco Lopes vai ser titular? Talvez, mas quem vai fazer chegar a bola nele, sabe? O Veiga jogou o Mundial todo no banco, praticamente. Então é difícil achar um pontuador aqui. Os laterais são maravilhosos. O Giai é muito bom, então pode ser por aí, alguém da linha defensiva do Palmeiras. Ceará e Corinthians é uma incógnita. O time do Corinthians vem muito mal de novo. Talvez a zaga e os laterais do Ceará sejam bons, porque de novo o Ceará pegou SG, dessa vez fora de casa, ganhou no clássico contra o Fortaleza, vem com moral. Então, talvez de novo a linha defensiva do Ceará pode ser legal, mas eu acho que o Palmeiras ainda está na frente, porque o Corinthians, apesar de ser um time em queda livre, ainda é perigoso, né? Vamos ver, talvez se sair uma escalação aqui o Depay não jogar, por exemplo, Garro ser poupado. Se jogar só com o Romero, fica mais fácil para o Ceará pegar o SG. Santos também não joga há muito tempo. Provavelmente o Neymar volta. Não vai dar para saber a escalação, mas vai ter uma préviazinha, né? Por causa de 1 minuto. Então, talvez não valha tanto a defesa do Flamengo. Não gosto do Flamengo fora de casa os laterais. É um time bem sólido, mas pode tomar gol. Obviamente, manter o Arrascaeta e o Luiz Araújo é bem legal. Eu não vejo por que não manter, ainda mais com tão poucas opções pra frente, né? Por exemplo, eu vi dos 6 jogos, eu já vi 2 e não vi ninguém do meio pra frente. Mantém a Arrascaeta, mantém o Luiz Araújo tranquilo. Infelizmente não vale Atlético e Sport. O Atlético, mesmo tendo perdido, eu apostaria aqui no Hulk ou no Coelho, né? Que voltou. Não vale o Juventude Vasco. O Juventude voltou bem, manteve SG, ganhou de 2-0 do Sport. Tudo bem que o Sport é a lanterna, mas ganhou. E o Vasco, como sempre, naquela zona de perigo, sem muito produzir, mas não vale. Eu guardei esse jogo, Botafogo e Vitória, para mim Botafogo é muito favorito. Vitória, ele melhorou defensivamente, né? É óbvio, é o Carille, então ele vai botar todo mundo lá atrás e não vai tomar gol. Tomou só um gol do Inter, mas o time do Botafogo voltou bem já, 2-0. O Montoro entrou muito bem, apesar de não pontuar para Cartola. Ele chega muito na área, parece um jogador que vai ser bem importante. Então talvez valha apostar aqui, meio ataque do Botafogo. Para mim é o favorito da rodada. Um lateral, se der, se souber que o Cuiabano joga, por exemplo. Bragantino e São Paulo, lateral, atacante, Sacha, John, Pedro Henrique, o goleiro, se for o Cleiton ou se for o Lucão, Capixaba, obviamente. Todos os jogadores do Bragantino são bons. O São Paulo ele tá reaprendendo ali, o Crespo vai ter bastante dificuldade, pelo visto o Luciano volta, mas ainda falta ataque pro São Paulo, falta poder ofensivo. E a defesa aguentou o Flamengo, mas bateu cabeça, né? Então vamos ver. Talvez valha apostar em alguns jogadores do Bragantino. Para fechar o último jogo, já que Grêmio e Fortaleza não são válidos, Fortaleza vai mudar de treinador e o Grêmio vai ter que mostrar melhora, porque tomou uma sapecada do Cruzeiro em casa, na casa do Cruzeiro, né, no Mineirão. Só que vai ser normal, tá? O Cruzeiro tá num crescente muito boa, em casa vai ser muito difícil de pegar. O Grêmio vai depois ter que mostrar novidade. Por enquanto não é válido. Fluminense volta do Mundial. Vou te falar que esse jogo deve ficar lotado. Se empolgar, porque a torcida do Fluminense estava muito feliz com a campanha do Mundial. Vai ser o primeiro jogo no Maracanã. Pode ficar bem interessante de torcida empurrando. Só que aqui o. Licença. Desculpa aí. Deixa no vídeo. Agora eu não vou editar, não. Dá saúde nos comentários. Pode melhorar. O Cruzeiro vai ter que vir, Matheus Pereira e Caio Jorge, não tem pra onde fugir. Toma cuidado aí para não perder cartoleta. Reserva de luxo em alguma das posições, ou no meio ou no ataque, vamos ver. Não tem pra onde fugir. Matheus Pereira e Caio Jorge são muito bons. Alguém da zaga? Talvez queira apostar no lateral, né? Eles não foram tão bem em casa, mas pode ir bem fora. Kaique Bruno tá suspenso, então só o William. Não apostaria essa rodada. Lateral não apostaria, talvez num zagueiro, num goleiro, Vidal, Bacácio. Mas eu não vou, particularmente eu não vou na linha defensiva do Cruzeiro. O Fluminense muito embalado, mesmo não tendo tanto poder de ataque, porque o Cano tá nessa má fase.
Os volantes estavam chegando bem no Mundial, talvez o Renato consiga manter esse esquema, com Hércules pisando na área, Lima, Nonato, Martinelli, principalmente. E tem que ver a situação do Arias. Parece que está vendido para o Wolverhampton, mas ainda deve jogar, não está finalizado, né? Pode fazer a despedida dele no Maracanã. Então, o Arias é sempre uma ótima opção. Eu não vou arriscar dessa vez, porque o Cruzeiro é um ótimo time, o Arias é craque de bola, pontuador de cartola, mas eu não sei nem se vai jogar. Vai fechar o mercado 24 horas antes, é um motivo para eu não ir com o Arias. Mas provavelmente eu vou com o Matheus Pereira e Caio Jorge, se os dois puderem jogar, estiverem nas prévias. É isso, galera. Jogadores de cartola de Cruzeiro e Flamengo têm que ir às unanimidades da última rodada. Eles provaram que são bons jogadores, que devem continuar sendo escalados. Botafogo favorito, Red Bull Bragantino correndo por fora. Botafogo talvez valha algum dos novos, Arthur Cabral, o próprio Arthur, que já não é tão novo, o Savarino, que não é tão novo. Mas o Arthur Cabral vale, o Natan vai vir do banco, então não vale tanto, mas é um ótimo centroavante também, já guardou o dele contra o Vasco. E Palmeiras e Ceará talvez confie na linha defensiva, pela inoperância do ataque do Corinthians e porque a linha defensiva do Palmeiras é muito boa. Talvez dê para apostar em algum goleiro, ou lateral, ou zagueiro. Beleza? Fechamos o vídeo rapidinho hoje, correria da semana, vai fechar a rodada amanhã, quarta-feira, 6h29, 6h59. Olho na escalação, talvez por isso que eu acabe colocando alguém de Palmeiras e Ceará ali, só porque vamos ter certeza que vai jogar, sabe? É importante, esse ano tá sendo muito importante isso. Amanhã tem a base da rodada, provavelmente, montando o time, mais tranquilo. Vamos ver. Talvez live, faltando 20 minutos para fechar o mercado. Falou, tamo junto, boa tarde aí. É nóis. Curte, comenta, compartilha.